Eu não sei mais pra onde me voltar. Não posso falar com a minha mãe sobre isso, ela já está um caco. Não posso falar com meu pai porque, bem, ele é o motivo pelo qual estou escrevendo isso. Eu fiz algo e eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Achei que estava salvando ele. Mas agora a casa está cheia de um silêncio muito pior do que os gritos que eu gostaria de ouvir. Eu vejo o olhar nos olhos do meu pai e sei que cometi um erro inimaginavelmente terrível. Eu preciso de ajuda, então resolvi postar essa história aqui. Talvez alguém saiba o que fazer. Bem, nós moramos em uma casa bonita, o tipo de lugar para onde as pessoas se mudam quando querem ter uma família. Um quintal grande, uma cerca branca, canteiros de flores que minha mãe cuidava com carinho. Era um lugar normal e feliz para crescer, até a chegada dessa árvore. Tudo começou há cerca de 15 anos. Eu tinha 10 anos, meu pai chegou do trabalho um dia absolutamente radiante, com uma energia que raramente eu via ele. Ele era um homem quieto, decente, com um emprego estável em logística e suas paixões eram simples e controláveis. Ele amava jardinagem, aquilo era o refúgio dele. Nesse dia ele segurava um pequeno saco de papel amassado. "Olha isso", disse ele, os olhos brilhando enquanto me mostrava uma única, retorcida e negra semente. Tinha o tamanho de um ovo de pombo, estranhamente pesada, coberta por padrões de espirais sutis. Comprei de um vendedor de rua no centro. Ele me disse que era especial. Disse que cresceria em uma grande árvore e viraria um rei no nosso quintal. Disse que projetaria sua sombra sobre toda a casa e nos protegeria. Nessa época eu tinha 10 anos, achei o máximo. Meu pai era um homem são e racional, mas sempre ficava um pouco poético quando falava sobre seu jardim. Achei que ele estava apenas exagerando para animar o único filho que tinha. Nós a plantamos juntos, bem no centro do quintal. Foi uma boa lembrança, uma das últimas puramente boas, eu acho. A árvore cresceu, e cresceu rápido, mais rápido do que qualquer árvore tinha o direito de crescer. Em poucos anos, já era mais alta do que eu. Meu pai estava em êxtase, cuidava dela como se fosse uma espécie de divindade. Construiu uma pequena cerca de madeira ao redor da base, não para manter os animais afastados, mas para designar aquele espaço como sagrado. Ninguém mais podia regá-la, ninguém mais podia podá-la, não que ela parecesse precisar. Aquela árvore era dele e de mais ninguém. Por anos, minha mãe e eu apenas aceitávamos. Aquele era o hobby do meu pai. A coisa dele, sabe? Quando ele estava no quintal, ajoelhado ao lado da árvore, sabíamos que aquele era o momento dele, então não interferíamos. Não pensávamos muito sobre isso também. Mas a árvore continuou crescendo, e à medida que crescia, meu pai começou a mudar. Sutilmente no começo. Passava cada vez mais tempo lá fora, voltava para o jantar com a terra debaixo das unhas e um olhar distante e sereno no rosto. Começou a falar da árvore não como uma planta, mas como uma presença. "A árvore está bem hoje", ele dizia. "Ela gostou da chuva." Nós apenas sorríamos e acenávamos com a cabeça. Quando eu estava com pouco mais de 20 anos, a árvore era um monstro. Era de uma espécie que ninguém reconhecia. Sua casca era lisa, de um cinza escuro quase preto, e suas folhas tinham um verde profundo e ceroso, que parecia beber a luz do sol. Ela se erguia sobre nossa casa de 2 andares, projetando uma sombra vasta e profunda sobre todo o quintal durante a maior parte do dia. E foi quando realmente começamos a perceber que havia algo errado. O primeiro sinal foram as outras plantas. As rodas premiadas da minha mãe, a horta, as flores alegres que ela plantava a cada primavera. Qualquer coisa que ficasse sobre a sombra da árvore por mais de algumas horas por dia, murchava e morria. O solo sob ela se tornava estéril, cinza e duro como pedra. Depois foram os animais. Os pássaros pararam de fazer ninhos no quintal, os esquilos que costumavam brincar pelo gramado desapareceram. Até nosso cachorro, um Golden Retriever, se recusava a entrar no quintal. Ficava parado na porta dos fundos, choramingando com o rabo entre as pernas, se recusando a colocar uma única pata na sombra. Mas a pior mudança foi no meu pai. A obsessão dele se tornou a sua existência inteira. Ele largou o emprego, disse que precisava ficar em casa para cuidar da árvore. Passava o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, sentado em um pequeno banco que havia construído diretamente sob seus galhos mais densos. Apenas sentava ali. Às vezes, o víamos pela janela da cozinha, a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo algo. Às vezes seus lábios se moviam. E sabíamos, com uma certeza que nos deixava doentes, que ele estava falando com ela. Minha mãe e eu tentamos alcançá-lo. A gente implorou. "Querido, por favor", minha mãe dizia, a voz embargada. "Venha para dentro. Coma alguma coisa, você está tão magro." Ele apenas balançava a cabeça com um sorriso lento e plácido. "Não estou com fome. A sombra é suficiente. Aqui é tão pacífico." E
Essa sombra me conforta. Pode confortar você também, se você apenas vier e sentar aqui comigo. Nós nunca fomos. Havia algo naquela sombra. Não era apenas a ausência de luz. Era fria, pesada, faminta. Ficar à sua beira era como estar na margem de um oceano profundo e escuro. Você sabia que não deveria entrar. As últimas semanas foram o ponto de ruptura. Ele parou de entrar em casa, exceto para dormir algumas horas inquietas na poltrona da sala. Estava definhando, a pele pálida e cerosa, os olhos fundos, mas com um brilho sereno e vazio que me aterrorizava mais do que qualquer raiva poderia. Ele estava sendo consumido, a árvore estava o devorando vivo, e ele permitia. Então eu decidi que precisava fazer alguma coisa. Eu tinha que salvá-lo e aquela árvore tinha que desaparecer. Então esperei até a noite, observei pela janela até ele finalmente, relutante, entrar e cair em sua poltrona, adormecendo no seu sono inquieto de sempre. A casa estava silenciosa, minha mãe dormia no andar de cima e aquela era a minha chance. Peguei o pesado machado de cortar lenha na garagem, minhas mãos suavam, meu coração batia em um ritmo frenético e apavorado. Saí pela porta dos fundos, o quintal estava banhado pela luz pálida e etérea de uma lua cheia, mas o chão sobre a árvore era um poço de escuridão absoluta. Entrei na sombra, o frio foi imediato, chocante. Não era um frio natural, era um frio profundo, drenante, que parecia puxar o calor diretamente dos ossos. Caminhei até a base da árvore. Sua casca negra e lisa parecia estranhamente escorregadia ao toque, quase como se fosse pele. Levantei o machado. Quando a lâmina tocou a casca, eu ouvi um sussurro bem ao lado do meu ouvido. Uma voz que era ao mesmo tempo masculina e feminina, jovem e velha. Era o farfalhar de folhas, o sopro do vento e uma voz, tudo de uma vez só. Ela sussurrava: "Não!" Nesse momento eu cambaleei para trás, e o coração já estava parando aqui dentro do peito. Olhei em volta, desesperado. O quintal estava vazio. Eu devia ter imaginado. Aquilo era o vento. Era meu próprio medo falando. Só podia ser isso. Me recompus, cuspi nas mãos e balancei o machado com toda a minha força. O som foi surdo, úmido. Não o estalo seco que eu esperava de machado na madeira. Parecia bater em um pedaço de carne. O machado entrou fundo no tronco. Arranquei-o de volta e um líquido escuro, negro, à luz da lua, começou a escorrer do corte. Ignorei. Acertei de novo, e de novo, e de novo. Entrei em um ritmo frenético, desesperado, o suor escorrendo pelo rosto, os músculos gritando, o som úmido e carnudo do machado, o respingo da seiva escura, o frio profundo e drenante da sombra. Aquilo era um pesadelo. A cada golpe, aquele líquido escorria mais. O cheiro metálico e ferroso enchia o ar, um cheiro que eu conhecia, um cheiro que não deveria estar ali. Era cheiro de sangue. Toquei o líquido pegajoso com os dedos, levei ao nariz. Realmente era sangue. Grosso, escuro e real. O pânico simplesmente tomou conta de mim. Queria correr, largar o machado, fugir e nunca mais olhar para trás. Mas então pensei no meu pai, no rosto vazio e sorridente, nele definhando no banco. Então eu não consegui parar. Eu tinha que terminar aquilo. Gritei, um som bruto, sem palavras, de raiva e medo. Coloquei tudo o que tinha nos últimos golpes. O corte se alargou, a árvore gemeu, um som profundo e trêmulo que parecia sacudir o chão. E então, com um último grito rasgante de matéria se partindo, ela caiu. Desabou no quintal com um estrondo que sacudiu a terra, quebrando os vasos de flores vazios da minha mãe. De repente, silêncio. A sombra se foi. Eu estava ofegante, apoiado no machado, o corpo tremendo de exaustão e adrenalina, e meus olhos foram atraídos para o toco, para o lugar onde eu havia cortado. Tirei a pequena lanterna do bolso e iluminei o corte. O interior da árvore não era madeira. Era uma massa caótica de algo parecido com músculo vermelho escuro e tendões pálidos e brilhantes, todos entrelaçados ao redor de um núcleo central e horrível. Onde eu havia cortado a árvore ao meio, havia também cortado ao meio alguém. No centro do tronco, integrado à sua própria essência, estava o torso de um ser humano. Podia ver a curva da caixa torácica, a forma da coluna, a aparência pálida e emborrachada de carne preservada. Eu tinha cortado o que quer que fosse aquilo ao meio. O sangue escuro ainda jorrava, encharcando o solo. E eu não sabia o que fazer. Não consegui gritar, não consegui me mover. Minha mente simplesmente parou. O que era aquilo? Ou melhor, quem era aquilo? Era isso com quem meu pai estava conversando? De repente veio a voz atrás de mim. Kame.
estava baixa, áspera e quebrada, e quando eu girei a lanterna, tremendo de medo, era meu pai. Ele estava parado na beira do pátio. Não olhava para mim, olhava para a árvore caída, para o toco sangrando. E a expressão no rosto dele era a tristeza mais profunda e dilacerante que eu já vi. A serenidade vazia se foi, substituída por uma dor tão profunda que parecia ter quebrado sua alma. Pai? Sussurrei. Temos que queimar isso, filho, ele repetiu com uma voz rouca. Vamos queimar tudo, agora. Trabalhamos juntos em um ritual sombrio e silencioso. Cortamos os galhos e o grande tronco em pedaços menores. Arrastamos tudo para o centro do quintal. Meu pai se movia como um velho, a clareza recém-encontrada lhe custando todas as forças. Ele nunca olhou para a coisa horrível no coração do tronco. Encharcamos a pilha com gasolina e meu pai acendeu o fósforo. O fogo subiu com um rugido, uma fumaça negra e oleosa que cheirava a carne queimada e algo mais. Algo acre e profundamente errado. Ficamos ali por horas, observando queimar, até que a grande árvore que dominou nossas vidas não fosse nada além de brasas incandescentes e um círculo preto queimado no gramado. E nessa hora eu achei que tinha salvado ele. Achei que tinha cortado o câncer que o matava, mas eu estava errado. Já faz uma semana. A árvore se foi, a sombra se foi. Meu pai, ele está em casa. Ele come o que minha mãe coloca na frente dele, dorme na própria cama. Está fisicamente presente, mas ele não está aqui. A obsessão se foi, mas a paz, por mais distorcida que fosse, também se foi. Foi substituída por uma ansiedade constante e pulsante. Ele anda de um lado para o outro pela casa, olha pela janela para o espaço vazio no quintal, se assusta com qualquer som inesperado, não fala, não disse uma única palavra desde aquela noite, só me olha às vezes, com aqueles olhos assombrados e quebrados, e eu sinto como se eu fosse um monstro. Eu destruí a coisa que eu consumia e, ao fazer isso, parece que eu destruí meu pai também. Troquei um zumbi sorridente por um fantasma silencioso e apavorado. O que era aquilo? O que eu fiz? E, se alguém souber, como eu conserto meu pai? Existe alguma maneira de trazê-lo de volta da beira em que eu o empurrei? Por favor, se alguém tiver alguma ideia do que aconteceu aqui, me diga. O silêncio nesta casa fica mais alto a cada dia. E a única moral que fica é que, mesmo fazendo as coisas certas, a gente não consegue consertar tudo. É isso, galera. Comenta aí o que vocês achou dessa creepypasta. Então, de alguma forma meio esquisita, ela me lembrou um pouco do SCP-038. É o SCP que, se eu não me engano, o nome dele é a árvore que clona tudo. Que basicamente tudo que entra no alcance dessa árvore, ou que encosta nessa árvore, é clonado, só que instantaneamente. No caso dessa árvore, não. Ela parece ser uma forma mais realista ali do SCP, né? Que até então eu acho que ela estava clonando o próprio pai do nosso protagonista, para talvez num futuro assumir o lugar dele, não sei. Mas... E aí, se tem alguma teoria? Se tiver, comenta aí embaixo. Desde já deixa um like, compartilha com os amigos. E se caso queira ver alguma história específica, pode colocar o link aí no comentário, ou coloca o título da história que eu vou procurar, tô sempre olhando nos comentários. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima, Creepers. Tamo junto!